fios espiculados antes de outros tratamentos que visam a bioestimulação de colágeno e a tração ou reposicionamento dos tecidos, ou fios de tração depois de outros tratamentos? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bem, pessoal, mais uma vez, isso não é um conteúdo do Sua Dúvida Vira Vídeo, mas eu quero sim, motivado pela troca de vocês, que eu quero valorizar um pouquinho mais, e baseado na dúvida da Vanessa Rezende 5005 no vídeo sobre fios de PDO espiculado, ela coloca assim: doutor, fiz o fio espiculado hoje com o Eleva. Pode ser feita a massagem vigorosa? Porque a indicação para o bioestimulador é essa, mas vi que para os fios não. É verdade. Poderia me elucidar no que fazer, por favor? Então, Vanessa, a primeira coisa é trocar de profissional. E aí eu vou ser um pouco mais categórico com vocês. Primeiro que eu já me sinto um pouco mais íntimo de vocês para isso. Que demais! Você sabe mais que o profissional. Você bem sabe que os bioestimuladores injetáveis de colágeno, sobretudo os à base de ácido polialilático, e aí você está falando de uma marca comercial específica, mas os à base de ácido polialilático, eles precisam ser massageados no que a gente chama, segundo uma indústria, de regra dos 5, e segundo essa indústria, no método 555, que é o mesmo jeito de falar a mesma coisa. 5 vezes 5 minutos por 5 dias. O que é que se quer com isso? Sobretudo, distribuir de maneira mais homogênea possível o produto na região tratada. Região que pode ser atrás dos ligamentos verdadeiros da face, vou pedir à produção para colocar a imagem desses ligamentos, que pode ser um pouco mais pegando a região temporal, que pode até avançar um pouquinho em região malar, ou até pode trabalhar um pouco mais globalmente, digamos que a qualidade da pele da bochecha, desde que fugindo dos orbiculares, que são contraindicação para a deposição desse produto, e a gente já conversou sobre tudo isso em vários vídeos sobre bioestimulação de colágeno. Eu quero convidar vocês a darem uma maratonada nesses vídeos, sobretudo curtindo, deixando os comentários de vocês e ativando o sininho e se inscrevendo no canal, porque isso é importante para a plataforma entender que a gente está aqui querendo ajudar vocês de maneira gratuita a serem críticos, analíticos e não vítimas de achismos e de modismos e de mãos com caráter duvidoso e que numa cliniqueta de fundo de quintal está entregando os tratamentos para vocês de qualquer jeito. Você bem sabe, Vanessa, que se os bioestimuladores injetáveis de colágeno, sobretudo esse, precisa ser massageado, como que agora você vai massagear se você fez também os fios? Ele tem toda a razão. Você, no fundo, me perguntou algo que você tem a resposta. Agora, o que para mim entristece muito, e está todo mundo já percebendo pela minha cara feia, é o profissional ou a profissional que faz esse tipo de associação. Meu posicionamento em relação aos fios de tração, tá? Que não necessariamente são os espiculados, podem ser moldados, podem ser biagulhados, bicanulados, podem ser vários com cones, podem ser de vários jeitos. Os fios de tração, na minha opinião, eles precisam cada vez mais, quando aventados, estar ao final de uma abordagem que visa, além da bioestimulação de colágeno, que é o principal objetivo de qualquer fio, tá? Eu vou repetir. Quer seja um fio sem tração, quer seja um fio com a tração Mega Ultra Mega Blaster, o objetivo final do fio é a bioestimulação de colágeno, não é a tração. O principal objetivo de qualquer fio
mesmo que ele se diga ser um fio de tração, não é a tração, é a bioestimulação de colágeno. Então, voltando, numa abordagem cuja finalidade é a bioestimulação de colágeno, é o reposicionamento tecidual, perpassando pela bioestimulação de colágeno e também pela mecanotransdução, pelo reposicionamento propriamente dito, vale considerar os fios de tração como a última estratégia. Por quê? Porque se eu passo fios para corrigir o bigode chinês, se eu passo fios para corrigir a linha de marionete, se eu passo fios para corrigir o bulldog, se eu passo fios para corrigir o contorno mandibular, como é que depois eu trabalho com a cânula para lavar aquele subdérmico, aquele plano subcutâneo de bioestimulador injetável de colágeno? Não dá para fazer isso. Você vai romper as fibras. E outra coisa, os fios, eles são degradados por um processo químico chamado hidrólise. E sugere água. Então, quando você molha, quanto mais você molha o fio, mais rápido esse fio se despede. Então, não dá para passar fios e depois ficar brincando de fazer líquido no mesmo lugar. É engraçado, mas talvez vocês percebam que os fios sofreram um boom danado. Porque a Coreia, todo mundo só falava em Coreia, foi uma porção de profissional de primeira classe para a Coreia, todo mundo conheceu as fábricas na Coreia, não sei o que, e no ano passado, até o ano passado era um boom de fio, a gente que segue as pessoas, né, pelas redes sociais, a gente vê meio que umas trends, assim, né, umas tendências acontecendo. Então, assim, todo mundo só fala de PDRN, aí durante um tempo todo mundo vende o PDRN. Impressionante como a gente é fantoche da indústria, assim, com toda a tranquilidade do mundo eu digo isso. E me insiro nisso também, tá? A gente inevitavelmente acaba se vendo influenciado por uma onda, né? E aí depois que o tempo passa, depois de 2, 3 anos você olha para trás e fala assim, cara, eu fiquei falando pra caramba de exossomos, porque tudo era exossomos, até alguém vir com um novo barulho. E aí eu já não falei tanto de exossomos. Assim como teve um barulho de criolipólise no passado, hoje em dia ninguém mais fala de criolipólise. Criolipólise deixou de ser importante e uma super ferramenta tecnológica para perda de medidas? Não! O que acontece é que essas ondas geralmente banalizam e colocam o negócio numa moda e quase sempre todo mundo querendo fazer, todo mundo, é um negócio muito delicado e aí eu vou ser grosseiro em dizer que quando a gente tem todo mundo, a gente tem maiores possibilidades da M acontecer. Sabe por quê? Porque a grande maioria é sempre ruim. Já avisei que vai dar merda isso. A maioria é sempre ruim. Bons são sempre a minoria. Vocês conseguem perceber isso? Lembra da sua sala de aula lá da escola. Quantos eram os muito inteligentes? Era a maioria da turma? Ou eram poucos? Você lembra assim, fulano era cabeçudo, fulano era um nerd da minha turma. Os muito bons são sempre a minoria. Não estou querendo impor aqui nenhuma verdade absoluta. Pode até ser que num coletivo muitos sejam muito bons e aí ótimo. Que super coletivo é esse? Uhul! Mas em geral, os muito bons são a minoria. E aí quando muita gente faz caneca, a chance de sair uma opção de caneca torta, mal pintada, com a alça torta, que não dá pra gente beber água, vou aproveitar que eu tô com a garganta seca, a gente banaliza aquele negócio e aí ele se desgasta. Então, pra mim, é o que aconteceu com os fios. Foi um boom danado. Depois da pandemia, parece que todo mundo só falava em fios. Aí a gente nota essas coisas. E outra coisa pra gente fechar esse vídeo. Os fios foram colocados na cabecinha da gente, de vocês e da gente enquanto profissional da cosmetria, como quase que um substituto de um lifting cirúrgico. E a gente tem que ter a crítica de que se o paciente tem critérios técnicos muito bem definidos, que são indicativos de cirurgia, os fios não poderão e não deverão substituir uma cirurgia. A gente tem que ter a tranquilidade de encaminhar o nosso paciente para um colega ou uma colega da cirurgia plástica, porque chegou o momento dele ou dela ser submetido a este tipo de correção por características da pele e também por características dessa flacidez
que os fios não serão capazes de resolver mais. Então, meu posicionamento: fios de tração não são mais o início das minhas abordagens. Eles ainda são passados, eu ainda acredito neles, eu ainda dou bastante aula deles, ensino muitos médicos a passarem fios, porque eu acredito neles. Mas eu acredito cada vez mais neles ao final de uma estratégia de abordagem em que o pilar é o reposicionamento tecidual. Eu vou reposicionar esses tecidos de várias formas e ao final pode ser que eu me valha dos fios de tração. Mas começar pelos fios é exatamente como a Vanessa Rezende 5005 está dizendo. É encontrar a possibilidade de querer ter um evento adverso. Porque agora ela está aqui, ó, vivendo uma sinuca de bico. O que ela faz da vida dela? Ela deixa esse eleva parado para ele se acumular num sítio específico e dar a ela uma pápula, um nódulo ou um granuloma, e a gente tem vídeo sobre isso no canal também, que a gente tem vídeo pra caramba já. Ou ela massageia, porque ela não quer ganhar um caroço na face dela, e, infelizmente, ela perde, porque ela vai ceder esses fios de tração e vai perder a tração. Entenderam? Por isso, a importância da gente se informar. Por isso, a importância de um veículo como esse, em que do fundo do meu coração eu estou aqui o tempo inteiro, ao longo desses quase 5 anos, motivados a entregar para vocês informação de qualidade. Agradeço muitos a esses 180 mil inscritos que acreditam e percebem isso. E lamento fortemente por entender que existem vídeos que, se 10% dos que viram se inscrevessem, a gente já tinha batido mais de 1 milhão há muito tempo. Mas enfim, eu vou continuar resiliente e mantendo o otimismo em relação, sobretudo, ao movimento que vocês podem fazer para multiplicar o nosso canal. Beijo, obrigado para quem já acredita nele e ficou comigo até esse último minuto. Até o próximo conteúdo e juízo com a pele.